Você sabia que os juros acabaram de mudar no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive no mesmo dia, foi na quarta-feira agora dessa semana, e em situações, em direções opostas. Estados Unidos cortou juros e o Brasil subiu taxa de juros. O que isso significa para o seu bolso? Se você vive de dividendos ou quer viver de renda passiva, esse vídeo aqui vai te mostrar o que você deve fazer agora para você proteger e até aumentar a sua renda passiva. Hoje eu vou falar sobre essas recentes decisões desses dois bancos centrais, né? Do Fed, que é o Banco Central Americano, e do Copom, que decide a taxa de juros brasileira. Como que isso impacta diretamente os seus investimentos? Já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque eu estou sempre compartilhando aqui essas novidades para você e protegendo cada vez mais a sua carteira de investimento e criando renda passiva para você viver, independente do cenário, seja um cenário econômico incerto ou algo mais tranquilo. Eu estou aqui para tentar te ajudar. Começando então pelo que de fato aconteceu nessa semana. A gente teve o Fed cortando a taxa de juros em 0,5%, ou seja, foi para uma faixa de taxa de juros entre 4,75% e 5%. Antes estava 0,5% maior. Tá? Enquanto isso, no mesmo dia, inclusive, o Brasil subiu a taxa de juros, subiu a taxa Selic em 0,25% e foi para o que a gente tem agora, que está 10,75% ao ano, essa é a taxa Selic. E aí você pode pensar, bom, isso vai beneficiar a renda fixa no Brasil, certo? Porque a taxa de juros subiu. A gente vai ver isso agora. A primeira reação poderia ser até de uma valorização do real, porque ficou mais atraente para o investidor estrangeiro investir na renda fixa brasileira, porque a taxa de juros subiu. Só que o cenário ele é mais complexo do que isso, porque as taxas de curto prazo não são as taxas mais importantes. O que realmente importa são as taxas de longo prazo. E aí é que mora o perigo, e é aí que eu preciso conversar aqui um pouquinho com você. Então, os bancos centrais, eles definem a taxa de curtíssimo prazo. A gente está falando de meses, até a próxima reunião do Banco Central para definir ali a nova taxa. Enquanto, se você for tomar algum financiamento ou uma empresa, né, o que ela vai olhar? Ela vai olhar a taxa de longo prazo. O banco vai trabalhar com a taxa de longo prazo. O que é longo prazo? A gente está falando de anos. 1, 2, 5, até 10 anos, né, isso é o longo prazo. Ok. Então, o que acontece? O diferencial de taxa de juros aumentou, ou seja, no Brasil passou a ter um rendimento melhor porque a taxa de juros subiu, enquanto nos Estados Unidos a taxa de juros caiu. Então, isso daí poderia, né, deveria, em situações normais, beneficiar esse investidor estrangeiro que traria investimento para o Brasil e faria com essa levando esse dinheiro, ele vende dólar e aí isso valoriza o real. Porém, o que está acontecendo? A gente tem a situação no Brasil, ela não está normal, não está tranquila. E o que não está tranquilo? Os gastos do governo. Como que isso impacta? Vou te explicar aqui. O governo ele está gastando mais do que ele arrecada, o que a gente chama dos déficits. Mas como que ele consegue gastar mais do que ele arrecada via imposto? Emitindo dívida, tesouro direto, por exemplo, né? Uma maneira de você comprar a dívida do país. E o que vai acontecer, né? Enquanto o país gasta mais do que arrecada, ele se endivida e ele não tem como pagar a dívida já existente. Então o que ele vai fazer? Ele vai rolar, ele vai cada vez mais fazer mais dívidas para que ele possa continuar endividado. Então o que é o normal? Né? Os investidores vão demandando cada vez uma taxa mais alta. Então se hoje o governo está aceitando, vamos dizer assim, né, pagar 10,75% ao ano, que é a taxa Selic, mas quando ele rolar, eu não quero 10,75%, eu vou querer 11. Mas e depois, quando ele rolar, vou querer 12, e depois vou querer 14, e depois vou querer 16. Ou seja, enquanto você tiver um descontrole nesse endividamento, as taxas de longo prazo vão rodar cada vez mais altas. Tá? E a gente tem cenários, assim, por exemplo, Turquia rodando a 50%, a Argentina já rodou muito alto durante muito tempo, tá? E antes que você fale assim, puxa, a Turquia não tem nada a ver, a Turquia era muito parecida com o Brasil até pouco tempo atrás. Então, enfim, quando a gente entra numa dinâmica dessa, essa taxa de longo prazo, ela é como um ativo, um preço de um ativo. O que vai mandar? É oferta e demanda. Então, enquanto houver descontrole, essa taxa de longo prazo vai subir, tá? É assim que funciona. Ok.
Então, o que a gente viu foi, na verdade, que não só o real não se valorizou, como ele desvalorizou, teve saída, teve compra de dólar, mesmo quando aumentou o diferencial, ou seja, o rendimento no Brasil subiu um pouquinho, 0,25, e nos Estados Unidos desceu. É até possível, né, os investidores institucionais, eles conseguem financiar, pegar dívida nos Estados Unidos, levar para o Brasil e investir. Então ele teria ganhado dos dois lados, aumentou o rendimento no Brasil e diminuiu a taxa de juros para ele tomar dinheiro emprestado. E mesmo assim não houve esse movimento. Só para você entender, né, que quando os jornais, tudo falam da questão da dívida, né, do país, isso é muito relevante sim, e isso vai afetar os investimentos. Tá bom. E aí talvez agora você esteja se perguntando, e a minha renda passiva, né? Como é que fica? Então, se você está pensando em aproveitar a alta dos juros, né? Poxa, subiu 0,25, toma muito cuidado com isso, porque os juros altos, né, podem não ser a melhor opção de investimento. Por quê? Enquanto você não visualizar uma reversão dessa situação econômica atual de aumento de gastos e aumento de endividamento do país. Então, enquanto você não tiver uma visão dessa reversão, o mercado vai cada vez precificar pior, né? As taxas de juros vão ficar cada vez mais altas e aí você vai tomar uma marcação a mercado muito ruim nesse investimento, ou seja, você comprou algo a uma taxa de 12 e de repente isso aí está numa taxa de 14 e aí você vai perder dinheiro. E por mais que você fale renda fixa, né? Renda fixa significa que se você ficar até o vencimento do título, você tem aquela taxa pré-acordada. Então, se você entrou numa renda fixa, um tesouro pré-fixado a 12%, se você ficar até o vencimento, você vai ganhar 12%. Agora, se a taxa de longo prazo estiver rodando a 16%, você pode ter certeza que a inflação vai estar bem alta. E esses 12% que você vai ganhar, provavelmente não cobrem a sua inflação. Tá? Tem até um vídeo que eu fiz, né, recente agora no canal, exatamente te mostrando que a sua inflação provavelmente é 20% ao ano, né? Enfim, algo bem alto, muito acima do IPCA. Ok, agora o investimento em ações pode ser muito mais seguro no sentido de te proteger da inflação. Tá? Então isso aqui é um pouco, pode parecer paradoxal, né? Porque ações é tido como investimento de alto risco e renda fixa, tesouro direto é como tido o mais seguro. Só que a gente precisa falar direito. É o mais seguro no sentido, a renda fixa é o mais seguro no sentido de risco de você receber. Você sempre vai receber aquele valor por aquela taxa pré-fixada. Mas ele não é o investimento mais seguro para você ganhar da inflação, dependendo da situação que o país estiver. Por mais que você pegue um título que seja IPCA mais uma certa taxa, né? Como eu já falei, a sua inflação pode não ser o IPCA. O IPCA, por exemplo, ele não embute o dólar. Né, quem embute mais é a taxa IGPM. Então a gente costuma falar que em cenários ruins, quando o real vai se desvalorizando demais, em geral o IPCA fica grávido do IGPM. Primeiro vai o IGPM, depois vai o IPCA. Ah, Caio, mas tá vendo? Depois vai chegar no IPCA, se seu título não vencer antes. Né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai para a empresa, para a ação, o que acontece? Agora a gente está num ambiente que existe uma empresa, existem funcionários, existem produtos. E essa empresa ela vai precisar repassar a inflação para que ela possa sobreviver. E aí depende, tem empresa que é mais regulada, que ela não tem tanto controle ali no que ela pode passar, tem empresa que é mais livre. Então é isso que a gente tem que estudar um pouquinho. Então vou te dar aqui algumas dicas bem concretas para você criar uma boa carteira de ações que te proteja contra esse cenário de alta inflação. E quando eu digo aqui, tá, preciso dar esse paralelo, né? Alta inflação, Caio, a inflação está rodando a 4,8%. O mercado antecipa. Quanto antes você entender isso, vai ser melhor para o seu bolso, tá? O bom investidor, ele não vive o agora, ele vive o horizonte de investimento dele. Então, se você for um investidor que está tudo em renda fixa, ok, realmente você está vivendo o agora, a taxa de 10,75. Se você é um investidor que, por exemplo, investe em ações, você está vivendo um horizonte de 5 anos para frente. Então você precisa olhar o que está no mercado, o que está precificado, o que é mais provável para 5 anos. E aí sim, a gente tem uma inflação bem alta para 5 anos, porque a taxa de juros está muito acima do que a taxa de juros está agora no mercado. Só para você ter como referência, tá?
taxa de juros, né, curta, que eu já falei, que é a Selic, está em 10,75, e a taxa para daqui a, por exemplo, 5 anos está em 12,30, ou seja, a gente já vê que está bem acima da Selic, né, o que naturalmente está significando provavelmente aí uma inflação rodando mais alta, até é por isso que o Banco Central subiu 0,25, né, porque ele está vendo esse descontrole, né, esse aumento na expectativa da inflação, por isso ele começou a subir. E aí a minha opinião, tá, vou fazer aqui o paralelo, tá, 0,25 não é nada num cenário desse, um cenário onde você tem descontrole dos gastos, né, você tem déficits que provavelmente vão vir grandes, o governo fala, não, mas vai ser zero, todo mundo sabe que não vai ser alto esse déficit, né? E aí subir 0,25, assim, é piada. Isso aí, você render a 10,50 ou 10,75 não faz diferença nenhuma, né? Realmente ele tem que subir ali o quê? 100, 200, 250 basis points para começar a fazer algum efeito significativo. Então a gente está numa situação muito séria. É isso que está precificado para o futuro. Se você olhar agora, né, a inflação de agora, que é a inflação do passado, né, você vai ver um cenário completamente diferente do que eu estou falando. Então a gente tem que aprender a sempre viver o futuro para a gente investir muito bem. E isso aqui não é só para investidor não, tá? Isso aqui é para empreendedor também. Se você está pensando em, sei lá, vou comprar um terreno, vou comprar uma casa, vou construir, vou montar um condomínio, tudo isso que eu estou falando, entra. Né, o bom empreendedor, né, ele vai olhar esse horizonte e vai falar, não, peraí, meu horizonte de investimento vai ser para 5 anos e esse é o cenário que a gente tem para 5 anos. E aí é um cenário complicado. Desculpa, voltando aqui um pouquinho. Então vamos entrar nas ações que são de fato interessantes para esse cenário. Primeira coisa é você pegar empresas com baixo endividamento. Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, o governo ele vai cada vez mais rolando a dívida dele e aí por causa disso as taxas vão sendo cada vez mais altas e obviamente se você pode pegar dinheiro, emprestar dinheiro para o governo a uma taxa muito alta, você vai emprestar para uma empresa uma taxa mais alta ainda. Então, ou seja, a empresa que tem grande dívida, ela vai ser muito prejudicada, porque ela vai ter que rolar a dívida dela também a taxas muito elevadas, e aí pode ser que a margem de lucro da empresa não seja suficiente e a empresa entre numa espiral de prejuízo, eventualmente podendo até quebrar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pegar só empresa com pouca dívida, primeira coisa. Outra coisa é a capacidade da empresa repassar a inflação no preço dos seus produtos ou dos seus serviços. Então vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, consumo básico, né? Alguns setores, consumo básico, energia, saúde e algumas commodities. Então vou citar empresas, não é recomendação, só para você entender. Uma Ambev, por exemplo. Né? A Ambev a gente está falando de bebida, a gente está falando inclusive de bebida alcoólica, né? Muito difícil as pessoas pararem de tomar bebida alcoólica porque subiu ali, sei lá, 10%, 15% ali no preço. Ela vai reclamar, ela vai achar ruim, mas ela vai comprar. Né? Eletrobras, porque a gente está falando de eletricidade. E aí tem os contratos que vão realmente repassando o preço. Raia Drogasil, então, poxa, remédio, as pessoas vão comprar, né? É necessário, tá? E a Petrobras, que seria uma commodity muito interessante. Então, Petrobras ela é estatal, o que é ruim, né, para o investidor, mas o setor de petróleo ele tem um elemento específico que ele é muito anticíclico, ou seja, normalmente quando você tem uma economia muito ruim, né, o petróleo até que tá bem demandado, e ainda mais se tiver aumento do dólar, né, desvalorização do real, e aí você tem automaticamente a Petrobras tendo um lucro bem interessante. Então, do ponto de vista da diversificação, é interessante, né, apesar de ser uma empresa estatal. Lembrando, não é recomendação, estou te ensinando a pensar, né, como que você tem que refletir e aí sim, você toma as suas decisões, né, para a montagem da sua carteira de ações. Tá? Então, dei alguns exemplos aqui de ações, dei exemplo de setor, expliquei aqui qual é o cenário futuro brasileiro, lembrando que não tem nada a ver com o cenário presente, e agora eu vou entrar um pouquinho nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem lá? Esse corte de juros foi um sinal muito claro que o Fed está tentando evitar uma recessão, que é quando a economia ela encolhe, né? Ao invés de crescimento, você tem um encolhimento da economia. Veja que essa queda de juros nos Estados Unidos ela é muito mais significante do que esse aumento minúsculo na taxa de juros brasileira. Por quê? A gente está falando de 0,5%, que já é por si só acima, né, do que foi o movimento no Brasil, que foi 0,25%, mas não só isso, é 0,5% em cima de uma taxa ali em torno de 5,5%. Então, em termos percentuais, né, é muito maior do que 0,25% numa taxa de 10,5%.
né, que foi o caso do Brasil. Então a gente vê que o movimento da taxa de juros nos Estados Unidos ele é muito mais relevante do que o movimento na taxa de juros brasileira. Ok, então o que está acontecendo lá? O Fed, o Banco Central, cortou forte a taxa de juros para tentar estimular as pessoas a financiar, e se você não sabe disso, já vou te dar a informação, a maneira que você cria dinheiro é via financiamento, então são os bancos que emitem dinheiro, ou seja, que eles injetam dinheiro na economia. Por isso que o Banco Central ele toma conta dessa taxa de juros, ele desce essa taxa de juros, fazendo com que as pessoas financiem mais, o que significa que injeta dinheiro na economia, e aí as pessoas compram carro, compram casa, enfim, consomem, viajam, e aí o PIB cresce. Então essa é a tentativa do Banco Central. Vamos cortar forte para a gente não deixar a economia encolher, para a gente manter a economia crescendo. Se o Fed conseguir isso, evitar a recessão, a gente tem que a Bolsa Americana pode subir um pouco. Provavelmente não vai ser uma decolada como a gente viu aí nesses últimos, 10 anos, 15 anos. Porque a gente tem um cenário onde você está evitando uma recessão. É bem diferente de um cenário de crescimento, né? Ou crescimento forte ou algo assim. Então, na verdade, a gente tem o vento positivo, que seria o vento da inteligência artificial, que pode aumentar a produtividade das empresas, fazendo com que a economia cresça sem gerar inflação. Então, é possível a gente ter um crescimento bacana, um crescimento legal, tá? Mas, enfim, a luta agora atual é uma luta para evitar a recessão. Então, eu imagino que, se for bem sucedida, se o Banco Central americano ganhar, a gente tem um cenário onde a Bolsa sobe um pouco. É isso que eu acredito mais. Agora, se a recessão vier, ou se a inflação ficar forte, então pode até não vir a recessão, só que se você tiver uma inflação ali rodando a 3%, 4%, que vai ser alta ali para o padrão americano, aí a minha visão é de queda bem violenta na Bolsa Americana, né? Uma correção muito forte, porque realmente a gente teve também uma alta muito forte nesses anos, não é uma alta fora vamos dizer assim, do fundamento, houve realmente um aumento de lucro das empresas, mas é uma alta muito significativa, e aí pode sim ter uma correção importante para que os múltiplos das empresas fiquem mais interessantes, e a gente tem que lembrar que a renda fixa americana talvez ganhe vida, essa é a ideia. Então, talvez muita gente pense, fala, olha, eu acho que está mais interessante eu garantir 6% ao ano aqui, né, com um instrumento de renda fixa, do que eu entrar na Bolsa Americana e talvez, né, ter a chance de perder 20%, 30% do meu patrimônio. Então, a renda fixa ela vai ganhando vida e a Bolsa vai perdendo um pouquinho de peso nesse cenário onde você tem uma inflação um pouco mais alta, com as taxas de juros um pouco mais altas, e a gente pode ter uma correção bem forte. E agora que muita gente, né, pode estar pensando, Caio, mas o que eu faço nesse cenário lá nos Estados Unidos? Então eu vendo bolsa, né, e aí vou para renda fixa. Na verdade, lá tem um ativo que é um coringa, que é muito importante, que é o ouro, metal precioso, né? Ouro, prata, platina, enfim. Por que isso? Porque assim como no Brasil você pode investir em dólar, e isso aí te protege contra a corrosão da moeda, né? Te protege contra um processo inflacionário. E quando eu falo dólar aqui, eu falo moeda forte, tá? Pode ser dólar, pode ser libra esterlina, sei lá, né? Qualquer coisa ali. Nos Estados Unidos você tem o ouro, que é o que te protege contra a corrosão da moeda americana e te protege contra um processo inflacionário no Brasil. Então, essa é uma proteção muito interessante para quem pensa lá nos Estados Unidos. E aí, talvez o pensamento logo em seguida, né? Caso você não me acompanhe, nosso foco aqui é geração de renda passiva. E aí vem o pensamento, o ouro não gera renda, né? Nem qualquer outro metal precioso não gera renda. O que eu faço? E a verdade é que lá nos Estados Unidos existem ETFs, ou seja, fundos que você investe e que eles já colocam dentro dessa estratégia, eles compram ouro e eles usam vendas de opções para gerar renda mensal. Então você consegue sim investir em metais preciosos nos Estados Unidos, recebendo renda todo mês. E aí essa é uma possibilidade de diversificação muito inteligente, na minha opinião, nesse cenário que a gente tem incerto para a Bolsa Americana, incerto com relação ao futuro da inflação e da taxa de juros lá nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos como um todo, porque os Estados Unidos puxa o globo, né? Estados Unidos e China, mas aí falando dos Estados Unidos, puxa realmente o globo ali dos países desenvolvidos. Então, para finalizar, as decisões que os bancos centrais tiveram são relevantes, né, para o mercado, são importantes para você
monitorar e ficar atento às oportunidades certas, né, ou melhores para você nesse momento. E a diversificação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sempre é sua melhor amiga, né? É algo que você, se fizer direito, você não perde tanta rentabilidade, ou até pode até ganhar rentabilidade, né, e você diminui drasticamente o seu risco. Então, diversificação é um negócio sério, é um negócio importante para você pensar, tanto lá nos Estados Unidos como no Brasil. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa um like, não gostou, deixa um dislike, se inscreve aqui no canal para você acompanhar tudo isso que vem acontecendo, e coloca aqui no comentário se você já investe nos Estados Unidos, já investe com ETFs ou se investe no Brasil, o que você está achando aí desse impacto da taxa de juros e qual que é a sua perspectiva futura para as ações. Escreve aí no comentário para a gente ir debatendo e bater um papo. E, claro, se você quiser aprender mais sobre como construir uma carteira bem sólida de investimentos e garantir uma renda passiva pelo resto da sua vida, continua aqui me acompanhando nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.